Mapeamento de fatores condicionantes da malha de voos da Azul Linhas Aéreas. Resultados de pesquisa. Bom, essa é uma notícia de 17 de setembro de 2008. Companhia Aérea Azul anuncia interesse em aeroportos do país. Esse foi o último grande mega evento no transporte aéreo, né? Se pudesse chamar assim, né? A entrada de uma nova empresa que depois viria a se tornar uma das maiores empresas, né? Antes dela veio a Gol, né? A entrada da Gol em 2001. Então toda vez que isso acontece é um mega evento, né? A empresa anunciou o interesse nesses aeroportos, né? O executivo, quem era o executivo? David Neeleman, né? Que é um dos fundadores, o fundador principal aí, né? E ele estava com o presidente da empresa, o Janot, né? Uma foto aí numa aeronave da Embraer na época, né? Uma coisa que chamou a atenção nesse período, nessa reportagem, né, foi a frase do David Neeleman: identificamos 27 mercados com grande potencial no Brasil e apenas 20% contam com o serviço. Então, assim, a empresa já declarava essa vertente, esse potencial de explorar novos mercados, esse desejo, né, de explorar essa vibe de novos mercados no Brasil, né? Então, se você for olhar a malha da empresa até antes da pandemia, então isso aqui foi encontrado no site da Azul até hoje, né? É a maior empresa, a empresa com maior interconectividade, né, conectividade do Brasil, o maior número de cidades servidas, né? Então serve todas as regiões e o interior de todas as regiões e estados, né? E também com voos para o exterior. Bom, né, sendo que o hub inicial é Campinas, depois Belo Horizonte Confins, aí mais adiante Recife, e aqui a gente vê com uma bolinha também um pouco maior, né, o aeroporto de Cuiabá, né, que é também vamos dizer assim, extraoficialmente um hub, né, mas declarado mesmo Campinas, Belo Horizonte, Recife. Tá, pergunta que não quer calar: malha de voos da Azul. Como evoluiu a malha da empresa? Ela seguiu as rotas das rivais? Ou ela de fato é uma exploradora, uma pioneira de novas rotas, né? E qual o papel da fusão com a empresa regional Trip, que aconteceu 4 anos após o lançamento, né? Que a Azul entrou em 2008, no finzinho de 2008, né? E lá para 2012 já estava adquirindo uma mega empresa regional, né? Que era a Trip, que tinha uma cobertura no país inteiro, né? A gente vai usar modelos econométricos para tentar identificar os determinantes aí da evolução da empresa, tá? A gente vai entender tanto a entrada quanto a saída, porque ela entra, mas ela entra e sai também, ela pode experimentar com mercados, e a gente quer ver um pouco essa experimentação, como é que acontece, tá? O nosso foco de análise são pares de aeroportos no país. A gente pegou logo de uma vez 485 aeroportos dos que foram, né, que foram usados pela aviação comercial no Brasil entre 2000 e julho de 2021. Então, assim, mais de 20 anos aí de análises. A gente pegou os aeroportos que foram usados, não concomitantemente, né, mas assim, em alguns momentos outros momentos outros, né, a gente nunca chega a mais de 200 aeroportos no mesmo período, né. Mas houve uma dinâmica disso e a gente pôde apontar esses 485 aeroportos. A gente vai focar no período de 11 anos, quando a Azul entrou em 2008 e fecha até 2018 completo, tá? Esse é o período amostral. Bom, se eu pegasse aqueles 485 aeroportos e todos os pares possíveis, digamos que a Azul quisesse criar novas rotas, então ela teria à disposição dela 234.740 pares de aeroportos possíveis, né? Então o que acontece? Desses 234 mil pares possíveis, 3.575 foram efetivamente usados pela aviação regular comercial no Brasil nesses 11 anos, sendo que a Azul entrou nesse período todo em 1.759 desses pares, em 136 aeroportos. Não quer dizer que ela está atualmente fornecendo isso, ela
de novo, ela foi experimentando, foi entrando, foi saindo, e a maioria desses mercados ela ainda está presente, né? Os dados que a gente vai usar para fazer o modelo econométrico são dados da ANAC e diversas outras fontes, Banco Central, IPEA Data, tá bom? Então, vamos passar para os resultados do modelo, desse modelo que tem aí essas centenas de milhares de rotas. É um modelo de entrada e saída, entry and exit, tá? Então aqui são as variáveis que a gente vai estar usando para tentar identificar onde que ela entra e onde que ela sai, tá bom? As novas entradas. Toda vez que a empresa entrou, isso é um modelo binário, então a variável entry vai assumir o valor 1. Né? Claro que no ano que vem, né, é uma base anual, né? O ano que vem essa variável assume valor 0, porque ela não vai entrar de novo, ela já entrou. Né? Uma nova entrada sempre, da mesma forma como uma nova saída. Né? E aí, olha, nós vamos quebrar a distância entre 250 a 500 km, de 500 a 1.000, de 1.000 a 2.000 e mais que 2.000. Né? Fatores como população, INC é renda, TU é uma intensidade turística, FSC e LCC são nomes bacanas para TAM e GOL. Como é que elas estavam antes da Azul entrar? Em que rotas elas estavam servindo? Né? Isso na malha de 2007, que foi um ano antes da Azul entrar. Né? Então, quais eram os pares servidos por FSC, Latam, ou TAM na época, e LCC, a GOL. Tá? MED são todas as empresas médias, né? Assim, de médio porte, porque em 2007 a Varig já não era uma empresa grande mais. E aí a gente tem o Webjet, tem BRA, basicamente o Webjet, né? Que entrou nesse período. BRA é de antes. E todas as regionais, né? Todas as empresas. Temos a Avianca também nessas médias, né? Que depois quebrou. E depois todas as regionais, um monte de regionais. Então toda a malha de 2007 está aqui montada, que são variáveis binárias também. A empresa está ou não está presente em um determinado par de aeroportos. Tá? Uma variável new é uma variável binária se essa entrada ou essa saída se refere a uma rota que não existia em 2007. Entendeu? Essa aí que é o barato dessa variável, comparando sempre com antes da entrada inicial da Azul. Secondary é o aeroporto secundário, Viracopos, também é uma variável binária, são várias variáveis binárias. O International é o aeroporto de Guarulhos, porque se ela entrou em Viracopos como uma base, você tem Guarulhos e Congonhas, que são possibilidades nessa malha dela, né, vamos dizer assim, aeroportos importantes no hub, que é o principal dela. E daí, o International é Guarulhos, o slot é o slotado, é Congonhas. Tá? A gente quer ver o efeito dessas rotas na entrada e saída. Né? Os hubs dela, então é Viracopos, Recife, Confins e também estou incluindo Cuiabá. Tá? Então aqui é um efeito coletivo, aqui é um efeito individual de Viracopos, aqui já é um efeito coletivo dos hubs. Qual é o efeito dos hubs na probabilidade de entrada? Aí nós temos métricas de concentração de mercado no aeroporto e na rota e algumas variáveis de tendência que a gente vai discutir. Tá bom? Então o que a gente tem? Entrada e saída. Tá bom? Vamos quebrar a amostra. Primeiro vamos analisar todos esses anos, de 2008 a 2018, então uma amostra conjunta, coletiva, né, tanto para a entrada quanto para a saída, mas também a gente vai quebrar a amostra em duas, o antes da fusão e o depois da fusão. Tá? Antes da fusão e depois da fusão. Tá? Essa amostra ela vai ter mais de 2 milhões de observações, então isso é Big Data na veia, porque são 234 mil pares de aeroportos por 11 anos. Então são 2.582.000 observações. Então vamos ver o que aconteceu. Para a entrada, é interessante notar que é negativo tanto quilômetro de 1.000 a 2.000 quanto quilômetro maior que 2.000. Então assim, no efeito geral de todos os anos, parece que a empresa evita rotas muito longas. Né? Ela vai atrás de rotas que têm população e renda. Isso aí é natural de se pensar para a viabilidade do voo. Né? Ela vai em rotas turísticas. Olha que interessante, ela usa a malha da Latam, então ela corre atrás da Latam
para explorar mercados. Aqui já dá para ver que essa empresa não vai ser uma low cost, porque a Azul entrou com preços de penetração, com preços muito baixos. E muito se fala se ela é uma low cost ou não, né? Mas inclusive ela é chamada assim em sites importantes, ela recebeu o prêmio de low costs, né, no mundo, mas o preço dela e o yield é o maior da indústria. Então é interessante, é bem consistente com o que qualquer viajante percebe, que ela até está mais para Latam do que para a Gol, né? A Gol é a empresa que tem o menor yield, né? Então dá para ver, interessante que ela vai atrás de rotas que tem a Latam, ou tinha em 2007, mas ela foge um pouco de rotas que a Gol explorava. Nós estamos falando aqui dos grandes centros, porque os grandes centros ela vai entrar em todos, né? Se tem a presença de regionais ou empresas médias, isso é um indutor de presença. Mercados novos, é o maior fator de todos, né? Então dá para ver que essa é uma empresa que cria novos mercados, sim. Os dados mostram isso. O aeroporto secundário parece que ele tem um efeito repulsor. Olha que interessante. Apesar dela ter se estabelecido ali, ao longo do tempo está acontecendo alguma coisa nesse aeroporto que nós vamos ver nas quebras. Tá? O aeroporto deslotado também menor presença da entrada dela e do internacional. Aeroportos hub, então quer dizer, olha, apesar do secundário ela foge, mas por outro lado ele é o hub dela. Então quer dizer, no balanço dos dois, é claro que ela prefere Viracopos, que é o grande hub, né? Mas a gente vai ver o que vai acontecer com isso. Pax é o número de passageiros na malha de 2007. Então o que acontece? Ela vai atrás de onde tem. Ela vai atrás de novos mercados, mas ela vai também atrás de onde tem passageiro. Ela precisa disso. Ela vai atrás de mercados concentrados na rota e no aeroporto. Olha que interessante, né? Ela não foge à luta, né? E ela tem uma tendência de crescimento ao longo do tempo, tá bom? Saídas. Eu vou passar mais rápido para ser uma exposição mais rápida, mas em termos de saída, o que a gente pode observar? Tem menos saídas em distâncias de 500 a 1.000 e de 1.000 a 2.000, mas o principal é de 2.000. Então, apesar dela evitar mercados e entrar em mercados mais longos, também ela não sai. Quando ela entra, ela não é para experimentar, entendeu? Ela tende a sair muito, ela não tende a sair muito nas rotas que tem muita população, tá? Mas ela tende a sair mais em rotas que tem renda. É interessante isso, né? Talvez ela esteja experimentando por algum motivo, né? Alguns desses mercados. Mas há que se dizer que o número de saídas da Azul foi muito baixo perto do número de entradas, né? Algumas rotas turísticas ela preferiu sair, então geralmente isso é reajuste, rearranjo de malha, né? E ela também, uma vez que entrou na low cost, ela evita sair dessas rotas. Muito interessante. Ela também tende a sair mais em rotas que são novas. Então ela tende a entrar em rotas que são novas e tende a sair também, né? Ou seja, algumas dessas novas rotas são experimentadas. E aí ela vê que não necessariamente são sustentáveis, ou então os dados estão mostrando que existe experimentação. É claro que as saídas são muito menores que a entrada, tá? Então ela evita também sair do aeroporto secundário. Isso é importante para dizer que aquilo ali é o hub dela, né? Muito embora é provável que os outros hubs ela tenha muita experimentação, tá bom? Então existe uma tendência de saídas também, de aumento nas saídas, da mesma forma como existe uma tendência de aumento nas entradas, tá bom? Aqui esse é um modelo Probit que a gente está rodando, uma estimação de coeficientes. Aqui eu estou fazendo só uma contraposição com um modelo chamado Relogit. É um modelo onde você considera que o evento, que é o número 1, a entrada, ele é muito menor do que a não entrada em termos de amostragem. Então assim, a gente tem 234 mil rotas, 2.500.000 observações, mas muito poucos uns. A maioria é zero nessa amostra. Então esse modelo Relogit é para eventos raros, tá? O pessoal de Harvard que criou esse modelo.
Então, só para dizer que existe um confronto aqui e os resultados geralmente se mantêm iguais. Antes e depois da fusão, aqui tem coisas bem legais, tá? Olha que interessante. Apesar dela evitar rotas longas, não era assim no princípio, antes da fusão. Ela passou a evitar rotas longas, na verdade, depois da fusão com a TRIP. É claro, ela passou a ser bem mais regional do que ela era. Ela viu que explorar os nichos regionais seria teria uma boa rentabilidade para ela, né? E ela evita sair, né, desses mercados. Bom, o que acontece? Renda passou a ser uma coisa muito importante, então é provável que a renda antes da fusão não era tão importante, porque todos os mercados que ela entrava eram mercados de renda alta, né? Mas depois passou a ser muito, muito importante isso, né? Turismo caiu um pouquinho, apesar de ser forte, né? Latam também caiu um pouco, mas continua forte. E o efeito Gol? O efeito Gol não é do pré-fusão, é do pós-fusão. Ela passa a fugir da low cost no pós-fusão. Não é fugir igual o diabo foge da cruz, mas é evitar em alguns mercados estratégicos, né? Porque lembrando que a gente tem... Ela segue a malha de 2007, tá vendo? A malha de 2007 ela segue, só que em alguns casos, se tiver a low cost, é provável que ela evite, mas não vai ser os mercados que têm maior população e maior renda, né? Os mercados que têm maior PAX, não vai ser, né? Vai ser provavelmente mercado de menor densidade, né? O aeroporto secundário, olha que interessante. Bom, desculpe, novas rotas, ela começou a amplificar depois da fusão, olha que interessante. Apesar dela buscar novas rotas antes da fusão, ela meio que catapultou isso com a fusão, né? Então ela reafirmou que ela é uma empresa pioneira em rotas, de criar rotas. Então aquilo que o David Neeleman estava falando desde a concepção da empresa é verdade, né? Ele é um cara que é um empresário que entrou e cumpriu o business plan, o que foi planejado junto a investidores, né? O aeroporto secundário passou a ter menos entrada, tá vendo? Viracopos foi saturando e foi tendo problemas financeiros também. A empresa foi criando outros hubs, né? Então, parte do problema aqui é da possível expansão de Viracopos, e se a Azul vai continuar tendo um hub em Viracopos, né? O slot diminuiu um pouco o efeito negativo, mas continua negativo. Então a empresa ainda tem dificuldade de entrar, mas isso eu estou falando de uma realidade até 2018, tá bom? Os hubs, ela continua fortalecendo hubs, mas isso aí não é tão forte. Chega um momento que o hub já não tem mais destino para servir a partir do hub, então ela tem que começar a explorar outros aeroportos, tá? E de novo, ela não foge à luta, ela vai atrás de aeroportos que eram concentrados e rotas que eram concentradas em 2007. Tá? Falando rapidamente das saídas, o que salta aos olhos, por exemplo, no aeroporto secundário, é que ela evita, apesar dela evitar entrar em aeroporto secundário, ela também evita sair do aeroporto do aeroporto secundário. Ou seja, ela deu uma estagnada em Viracopos, tá bom? Essa aí que é a grande questão. Basicamente a gente tem aqui, olha, as saídas também, olha, ela evita sair. Ela passou a evitar de sair em um conjunto de rotas, inclusive as rotas mais longas, que ela já tinha firmado, a partir da fusão. Antes, ela não tinha nenhuma preferência, ela saía aleatório. Aí dependia de outros critérios que não distância, não é aleatório, né? Por exemplo, população. Antes ela evitava sair em rotas que tinha a população muito alta. Agora já não é mais um problema. Entendeu? Agora é uma questão de experimentar e ver se o mercado vai funcionar ou não. Da mesma forma como a renda, né? O mercado pode ter renda per capita, mas ele não está reagindo para a empresa. Então ela sai, ela pode sim sair. Tá bom? Então esses são os condicionantes, você vê que são diversos modelos, a gente usa milhões de observações, então é um modelo Big Data, usando o Relogit, que é um modelo de eventos raros, né? Então um modelo aí pouquíssimo usado na literatura. Tá bom? Quais são as conclusões desse estudo? 1. A malha pré-existente foi um molde inicial para a Azul. Então a malha que existia em 2007, é claro,
ela não é amadora, ela vai querer imitar um pouco, ela tem um pouco de imitação, de sobreposição da malha. Tá? Então ela vai onde tem densidade existente, onde também tem população e renda, o que é interessante, porque é um efeito, como os economistas dizem, ceteris paribus. Ou seja, além da densidade, se tiver população e renda, eu entro. Então, quando é ceteris paribus assim, a gente chama de demanda latente, que ela também está querendo explorar a demanda latente, o que chega na minha conclusão, naquela variável new, né, além dessa de demanda latente, que a criação de novos mercados foi um dos fatores mais importantes aí na consolidação da malha da Azul. Né? Mais até no pós-fusão do que antes da fusão. Isso aqui é bem interessante. É provável que ela tenha catapultado o status de pioneira dela em rotas a partir da aquisição da Trip. Né? A distância curta foi priorizada a partir da fusão, quer dizer, ela tem um pedaço mais regional. Isso vai até 2018, porque a partir do momento que ela começa a se consolidar em voos internacionais também, o perfil vai mudando um pouco, né? Que é uma coisa um pouco mais recente, claro. Mas a malha da empresa foi ganhando novas cidades, mas a renda per capita foi caindo. Né? Claro, ela entra primeiro nas rotas com maior renda per capita. E aos poucos a renda per capita incremental, quer dizer, da próxima cidade, vai caindo. Por exemplo, o próprio hub, né, o hub de Viracopos, fica na região metropolitana estendida de São Paulo, né, na macrometrópole de São Paulo. Então a renda per capita bem mais alta, por exemplo, do que de Belo Horizonte. Então é claro que novos voos vão sendo criados de Belo Horizonte, no hub de Belo Horizonte, mas a renda per capita média da malha dela vai caindo. Né? O aeroporto secundário deixou de ser o impulsionador, ela nem entra mais, nem sai mais assim com tanta intensidade, então meio que deu uma estagnada. E a empresa busca atuar em mercados e aeroportos antes concentrados, ela não foge à luta. Tá? Essas são as conclusões desse estudo de mapeamento dos fatores condicionantes da malha de voos da Azul Linhas Aéreas.